Graça e paz, queridos, mais uma quinta-feira para louvar, bendizer o nome do Senhor. É motivo de grande alegria estarmos juntos, nós aqui, vocês aí, e num só propósito, adorando, cultuando o Senhor. Pai, nós te louvamos pela oportunidade de poder transmitir através desta onda de internet, desse canal, Pai, a Tua palavra, as canções que engrandecem o Teu nome, que glorificam o Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre nossas vidas aqui, nos dê a direção e abençoa cada irmão, cada irmã, cada família que está acompanhando nesta hora em suas casas, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor com alegria. Grandes são as Tuas obras. Grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos, verdadeiros são os Teus caminhos. Grandes são as Tuas obras, grandes são as Tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os Teus caminhos, ó Rei, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só Teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só Teu nome é santo. Todas as nações virão, todas as nações virão e adorarão diante de Ti, pois os Seus atos de justiça se fizeram manifestos, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará Teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só Teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará o Teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só Teu nome é santo. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Me chamo Fernando e é um grande prazer estar aqui com a igreja, com os irmãos, podendo compartilhar esse momento e meditarmos juntos na palavra do Senhor. Por favor, aí nas suas casas, abram suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 5. Enquanto você vai abrindo, eu quero te dizer, te recomendar, não feche sua Bíblia durante essa pregação. Eu quero que você acompanhe comigo e que você seja como um bereano que recebe, ouve o sermão e analisa as Escrituras. Nós precisamos ser cristãos maduros, doutos, inteligentes o suficiente para termos o senso crítico de analisar as Escrituras e verificar se o que está sendo falado é coerente com a Bíblia. Então, mantenha a sua Bíblia aberta e me acompanhe nessa meditação. Apocalipse, capítulo 5, verso 1, diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora,
e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro, de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então vi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra, sobre o mar e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos se prostraram e o adoraram. Glória a Deus. Antes de começarmos aqui, a palavra do Senhor foi lida, eu quero orar com você nesse instante. Nós estamos cultuando em nossos lares e como o momento de culto é um momento santo, o momento da exposição da palavra do Senhor é o próprio Deus falando com o seu povo. E eu quero nesse momento orar com os irmãos. Senhor, louvado seja o teu nome, digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o domínio. Nós te adoramos, Senhor, porque toda a autoridade lhe foi dada e o Senhor tem o controle de todas as circunstâncias, Pai. Senhor, nesse momento eu te peço que quem estiver ouvindo essa mensagem seja tocado pelo teu Espírito Santo, que a sua doce paz venha invadir cada lar, que venha preencher os corações, venha arrancar do meio de cada pessoa aquilo que não é teu, Pai. Senhor, eu te peço, atrai o teu povo para junto de ti de forma irresistível, Pai. Exerce sua soberania sobre o teu povo. É o que eu te peço em o santo nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, livro de Apocalipse, a revelação que o apóstolo João recebeu do próprio Cristo sobre os fatos que vão de acontecer. A gente pega esse momento aqui, esse trecho do capítulo 5, e a gente percebe que João está presenciando o trono de Deus, né?
A gente olha para o capítulo 4, nós vemos que Deus revelou a João o trono de Deus e se manifestou, se apresentou para João. No capítulo 5, nós vemos aqui um outro momento, e é nesse texto aqui que nós queremos meditar. Reparem vocês que o tempo que passamos hoje é um tempo um tanto estranho, para ser sincero, porque quais são as perspectivas, qual é a expectativa do que há de acontecer, como será o amanhã? Explique quem puder, já diria o poeta, né? Então, qual é a expectativa que temos? Bem, nessas últimas semanas, na minha vizinhança, eu fiquei sabendo de um suicídio, e isso começa a mostrar que as pessoas, elas têm as suas expectativas e esperanças de futuro baseadas nelas mesmas, né? Muitas vezes o nosso humanismo, posso dizer assim, né? A nossa forma de enxergar as coisas voltadas para nós mesmos nos faz ter as nossas expectativas muito restritas. Como assim? Bem, o olhar humano pode enxergar a vida e as circunstâncias de forma cíclica, né? As coisas, nada se cria, tudo se copia, tudo se repete, a vida é um ciclo. Bem, é difícil falar assim, porque pela perspectiva cristã de enxergar a vida, uma vida que é um ciclo, é uma vida que não há redenção, é uma vida que não há remissão, é uma vida que as coisas não podem ser refeitas e transformadas para aquilo que o próprio Senhor Jesus diz, para que sejamos santos como Ele é santo. Nós não temos essa perspectiva pensando dessa forma, que as coisas são cíclicas, né? Momento de pandemia, a pandemia é um ciclo. No início do século passado já teve uma pandemia, agora está tendo outra, enfim. Bem, a gente pode cair nessa lógica, mas essa lógica nos conduz a uma ausência de perspectivas da redenção do Senhor. Outro pensamento humanista vai nos dizer que as coisas acontecem por mero acaso. A vida, o universo, a história, nossa história por aqui são consequências aleatórias de... Bem, não há um regente, não há ninguém que possa conduzir isso. E, bem, se a gente olhar por essa perspectiva de que as coisas acontecem naturalmente de forma solta e acarretam em consequências e causas, bem, se a gente olha por essa perspectiva de vida, a gente não enxergará possibilidade de remissão de pecados, porque nossa vida será uma série de consequências do acaso, e sendo assim, não há expectativa de mudança, de salvação. Bem, e quando nós olhamos para cá, Jesus chama João, o apóstolo de Jesus, aquele conhecido como o apóstolo quem Jesus muito amava, o apóstolo amoroso, o apóstolo... Enfim, Jesus chama ele e diz, vem cá, vem conhecer as coisas que estão por vir, que eu quero revelar para a minha igreja. Então, Jesus apresenta para João, as cartas às igrejas do Apocalipse, mas vocês podem considerá-las como um apanhado de cartas para toda a igreja até os dias de hoje. E logo em seguida apresenta o trono de Deus. E eu quero começar essa palavra dizendo para você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está no trono e dele procede todas as coisas. Poxa,
Que coisa, né? Uma provocação. Então quer dizer que até o que não é bom procede de Deus? Bem, tenho que dizer que tudo está no controle dele. E o Senhor, ele reina sobre todas as coisas. E aqui nós nos pegamos no capítulo 5, em que João vê na mão direita daquele que estava assentado no trono, ou seja, na mão direita de Deus Pai, um rolo escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Bem, interessante porque isso é o tipo de registro escrito que não dá para ser bem explicado, porque na época se usava pergaminhos e papiros, bem, eram rolos e era escrito tudo por dentro, mas é interessante a forma como Deus apresenta esse livro, porque ele quis fazer uma analogia a um tipo de documento romano que por dentro havia todo o conteúdo e do lado de fora resumos do que estava contendo naquele livro, selado com 7 selos. Bem, o livro do Apocalipse é um livro rico em figuras de linguagem, em expressões, em metáforas, e a gente precisa entender isso como uma figura de linguagem. Quando ele está dizendo ali que este livro está selado com 7 selos na mão direita daquele que está sentado no trono, entenda, meu irmão, que o que está na mão direita é o poder de realização, de execução, ou seja, a nossa história, a história da humanidade está nas mãos do Senhor, de Deus Pai, aquele que está sentado no trono. E selado com 7 selos, 7 simboliza a perfeição, simboliza que o que está decretado ali, que os decretos do Senhor são perfeitos. Bem, vamos avançar. Há uma cena aqui que você precisa acompanhar comigo e veja como é intenso essa narração de João quando ele ouve uma voz forte dizendo: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ou seja, quem é digno de dar prosseguimento à história da humanidade, a toda a história da criação? Quem é digno? Toda a história que está nas mãos do Deus Pai, o Criador, aquele que está sentado no trono, e há uma indagação: quem é que pode fazer com que o que está decretado ali pelos decretos eternos do Senhor possa dar andamento? E há um grande silêncio no céu, porque não foi encontrado ninguém digno de sequer olhar para esse livro. Não há ninguém digno de sequer conjecturar, talvez a palavra certa não seja essa, mas não há ninguém com a possibilidade de dizer o futuro. Prever o futuro não é algo que está no alcance do homem. Não, o futuro pertence ao Senhor. O livro está nas mãos de Deus e ninguém pode alcançá-lo, ninguém é digno de alcançá-lo. E quando João viu que ninguém era digno, não havia dignidade em toda a criação, nos céus, na terra e debaixo da terra. Bem, antes de eu falar de João, eu preciso te dizer uma coisa: se não há ninguém digno de controlar o andamento da história, nem nos céus, nem anjos, nem na terra, nem a humanidade, nem debaixo da terra, nem os demônios têm essa autoridade. Eu quero te dizer, meu irmão, nessa noite, nessa manhã, no momento que você está me ouvindo, o Senhor está no trono, controlando e dominando todas as coisas. Não há demônio que possa agir sem que seja pela permissão e autorização do próprio Deus. Leia o livro de Jó, você vai ver isso da forma mais clara possível, e aí olhamos para cá, vemos que toda a autoridade está nas mãos de Deus. Ninguém pode sequer
olhar para ela. Notem João. João, nesse momento, ele chora. E esse choro é um choro de angústia. Angústia pela incapacidade, pela não possibilidade de fazer nada. Ora, pense você comigo, se nós não somos assim, se nós não colocamos a nossa confiança na nossa capacidade, naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos realizar. Ora, com João não foi diferente. Mas o que me chama mais atenção aqui é, João, o apóstolo João foi testemunha ocular do ministério de Cristo aqui na terra. Ele viu, presenciou, conviveu com a manifestação de Deus aqui na terra. Ele conheceu o Evangelho de Cristo ao vivo. E esse grande João, porque eu o considero um homem privilegiado por ter caminhado com Jesus aqui na terra. E esse grande homem que passou por uma das maiores experiências que um ser humano pode passar, se viu inconsolável, impotente. Ora, a minha pergunta é, se esse grande João estava impotente com o que há de vir, quanto mais nós, que muitas vezes falhamos até em entender o Evangelho de Jesus. Daqui para frente, esse texto ele nos mostra que o centro de todas as coisas é Jesus Cristo e através da obra dele, do que Jesus Cristo fez, ele tomou o domínio e o controle de todas as coisas, do plano divino para toda a sua criação. Então João chora por desesperança, chora por incapacidade, mas eu quero te dizer que dos céus vem o consolo para a desesperança. Dos céus vem o enxugar das lágrimas, vem o acalentar do coração. Não queira ser consolado por homens, não queira ser consolado por pessoas que venham a falar coisas para te agradar simplesmente. Busque o consolo no Senhor, na verdade de sua palavra. E na verdade de sua palavra, o consolo é pleno, o descanso é pleno. Podemos descansar na perfeita obra das mãos do Pai. Então João é consolado, dizendo, não chore. Não chore por quê? Porque o leão da tribo de Judá, estou no verso 4, a raiz de Davi, que venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu? Ele venceu, vamos lá, ele venceu como? Verso 6, então vi no meio do trono 4 seres viventes e entre os anciãos em pé um cordeiro. Aquele que é apresentado para nós como leão, agora se levanta como cordeiro, mas não um cordeiro qualquer, um cordeiro que aparenta ter sido morto, ou seja, Jesus apresenta ali, demonstra que ele se sacrificou, que o sacrifício dele ocorreu, que o derramar do seu sangue aconteceu para ele tomar nas mãos o destino da criação e nele serem feitas novas todas as coisas. Além disso, João vê o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. Nossa, que coisa estranha, né? Que coisa diferente. Temos que lembrar, o livro do Apocalipse é um livro que trata de muitas figuras de linguagem. Quando está tratando aqui de chifres, entenda que está querendo simbolizar ali poder, autoridade. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, é o Cordeiro que tem todo o poder e toda a autoridade, né? 7 chifres, a perfeição.
Então, a autoridade perfeita, o poder perfeito pertence a Jesus. E 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, ou seja, toda a ciência, todo o conhecimento está em Jesus Cristo. Por isso, Jesus é Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele tem todo o conhecimento e Ele se faz presente em todos os lugares. O que o Cordeiro de Deus, o que Jesus, a raiz de Davi, o leão de Judá fez? Ele pegou o livro da mão de Deus Pai, aquele que está sentado no trono. E, bem, se a gente olha versículos atrás que não havia ninguém digno, Jesus se mostra como o único digno de tomar as rédeas da humanidade. Por quê? Bem, a explicação está no cântico que é entoado nos céus. Quando ele pegou o livro, no verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Deixa eu fazer um parêntese aqui para você, meu irmão. Nunca se esqueça disso. As orações dos santos do Senhor, as orações daqueles que são de Jesus Cristo, aqueles que são separados para Ele, elas são apresentadas diante de Jesus Cristo. O que isso significa? Significa que aquele que tem o poder de tomar as rédeas de todas as circunstâncias recebe diante dele as suas orações, meu irmão. Nunca abra mão do relacionamento com Deus, com a ação de orar, de falar com Deus, porque a oração é apresentada para aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Bem, e o cântico novo que é entoado nos céus diz que digno é de pegar o livro. Jesus é digno de quebrar os selos, de fazer com que a história venha a andar no seu desenrolar. O domínio da sua história está nas mãos do Senhor. Creia nisso. Não se desespere. Eu não quero aqui ser um coaching para você. Eu quero dividir com você aquilo que o Senhor falou comigo nesse texto. O Senhor fala comigo, não se desespere. O tempo está nas mãos dele. Ele domina sobre esse livro, sobre o que há de acontecer. Os decretos do Senhor estão na mão dele. Por isso, ele é o único digno de fazer com que esses decretos aconteçam. Por quê? Porque ele foi morto e com o seu sangue nos comprou para Deus. Entenda uma coisa, aqui não é a morte que nos compra, mas é o sangue dele que nos compra. Por que disso? Bem, uma pessoa ela pode ser morta e não ser sacrificada. E Jesus aqui, ele se entregou, ele se deixou ser morto como um sacrifício perfeito. E o sacrifício está no derramar do sangue. O que ele estava querendo dizer aqui é o seguinte: Jesus entregou a sua vida para que nós, que estávamos mortos em nossos pecados, em nossas iniquidades, pudéssemos ser alcançados por ele, para que tenhamos vida. Logo, só há vida em Jesus, porque é dele a autoridade, a cédula de dívida do salário do pecado, que é a morte, foi paga pelo sangue derramado do Cordeiro perfeito, de Jesus Cristo. E porque ele se entregou, ele nos comprou para Deus, ele nos comprou para ele mesmo.
Entenda isso. Seja grato e corra para Ele, porque Ele te comprou. E Ele te comprou para a vida e não para a morte. Entenda isso. Porém, essa compra requer uma resposta. Você simplesmente dizer que eu sou comprado pelo sangue de Jesus e não faço nada, não quer dizer nada. Porque é impossível estar na presença do Senhor sem se prostrar. Ou seja, é impossível ser alcançado pelo Senhor sem que esse alcance abale as nossas estruturas e nos mude completamente por dentro. Mude a nossa essência. Faça com que estava morto passe a viver. É impossível continuar da mesma forma. Então, meu irmão, a graça que não me transforma, não me salva. E isso é fato. E diante do sacrifício de Jesus, há a transformação em nossas vidas. Todos os céus reconhecem a autoridade do Senhor Jesus pela sua obra perfeita na cruz, e todos os seres celestiais, diante deste fato, se prostram diante do Cordeiro de Deus, diante do próprio Jesus Cristo. Para que Ele nos comprou? Esse é o propósito do cristão, dos pequenos cristos. Ele nos comprou para nos constituir reino e sacerdotes e reinar sobre a terra. Como é isso, meus irmãos? Bem, em primeiro lugar, eu quero te dizer que quando você é comprado pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz, você passa a ser um sacerdote real. Isso significa que você tem livre acesso ao Pai. O sacerdote, no Antigo Testamento, era aquele que podia se apresentar diante do Senhor e clamar pelo povo e fazer culto e sacrifícios a Deus em favor do povo. Nesse momento, quando Jesus derramou seu sangue, Ele nos fez sacerdotes dele. Ele nos fez com que tenhamos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. Você não precisa de intermediários. Você tem livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo. É Jesus Cristo que nos justifica. É Jesus Cristo que nos faz dignos de estar na presença de Deus. E reinarão sobre a terra. Bem, isso é uma promessa futura de que quando o Senhor voltar, Ele restabelecerá as coisas, Ele restabelecerá a criação. E dali será formado novos céus e nova terra. E nesses novos céus e nova terra, o seu povo reinará com Ele. Quem são essas pessoas? Isso é uma cena das mais bonitas que eu vejo na Bíblia. Essas pessoas são, quem são os alcançados por Jesus? São toda tribo, língua, povo e nação. Bem, aqui o Senhor Jesus mostra para o apóstolo João de que não existe um povo específico para ser alcançado pela graça de Deus. Não, todo povo, língua, tribo e nação será alcançada por Jesus. E eu quero chamar você, que é a igreja do Senhor, ou seja, você que faz parte da congregação dos remidos de Jesus, você que faz parte daqueles que foram alcançados por Jesus, você faz parte desse plano. Você é chamado para levar a palavra do Senhor, para que outras pessoas sejam alcançadas através do Evangelho de Jesus. Como isso? Bem, quando eu vejo isso aqui, eu tenho que dizer que Jesus privilegia o seu povo com a oportunidade de levar adiante o Evangelho de Jesus. E o que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é a boa nova. E que boa nova é essa? A boa nova é que estávamos mortos e que, através do sacrifício de Jesus,
nós fomos resgatados, nossa vida foi trazida de volta. Nossa não, né? A vida de Cristo é dada a nós para que vivamos através dele, nele e por ele. Bem, meus irmãos, visto isso, a manifestação da glória de Jesus, eu só posso te dizer que não há como não glorificar a Deus, não expressar a revelação de Deus através do louvor a Ele. Não tem como. Quando Deus se manifesta ao seu povo, a resposta do seu povo é louvor à majestade de Jesus Cristo. E é essa mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, meus irmãos. Deem graças a Deus, porque está nas mãos do Senhor Jesus o controle de todas as coisas. E saibam que todo poder e autoridade estão nas mãos de Jesus, e Ele, o dono dessa autoridade, desse poder, nos resgata, nos salva, nos santifica para Ele. Se você está me ouvindo nessa noite e percebe que o Senhor te chama, eu te convido a responder essa mensagem com adoração a Ele, com prostração a Ele, assim como todo o céu manifestou adoração ao Senhor, dando a Ele a glória que é devida a Ele, né? Todo o poder, a riqueza, a sabedoria, força, honra, glória, louvor, domínio. Bem, essas expressões são expressões de rendição, são expressões de entrega, são expressões que nos mostram que estamos sujeitos à autoridade do Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, eu quero orar com você aqui para encerrar. Pai Santo, a Tua palavra foi anunciada, Pai, e eu te peço que o poder do Teu Espírito Santo consolide em cada coração, marca essa palavra nos corações daqueles que nos ouviram, Pai, e transforma e traz nova vida, vivifica, traz vida ao que está morto, traz esperança, traz paz àqueles que não veem perspectiva, porque o Senhor reina no seu trono, porque o Senhor tem o domínio de todas as coisas, Pai. Nossas vidas estão em Suas mãos, por isso nós descansamos, Deus. Nós te louvamos e nós te agradecemos pela Tua maravilhosa graça, porque a Tua salvação nos alcançou, Deus. Nós oramos assim em o santo nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.